salve! O Vasco empatou com o Sampaio Corrêa em Saquarema 0-0 e vai precisar de vitórias nos clássicos contra Flamengo e Botafogo para continuar vivo na luta pelo título do Campeonato Carioca. Daqui a pouco eu conto como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho para receber as notificações e você vai ficar na cara do gol. O Vasco empatou de 0-0 com o Sampaio Corrêa, um jogo que podia ter perdido, se a gente for pensar em merecimento. O time do Sampaio Corrêa foi mais criativo do que o Vasco. Embora o Vasco tenha tido mais posse de bola, o Sampaio Corrêa criou mais chances reais de gol. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, trabalhou mais do que o goleiro do Sampaio Corrêa, Zé Carlos. Embora a defesa mais difícil da partida tenha sido feita pelo Zé Carlos num chute do Jean Davi, da entrada da área. Jean Davi entrou aos 36 minutos do segundo tempo, 34 minutos do segundo tempo. Entrou no lugar do Zuccarelli. E soltou uma bomba da entrada da área, a bola foi lá no ângulo e o goleiro Zé Carlos foi buscar, mandou a bola para escanteio. Mas o goleiro do Vasco no primeiro tempo, o Léo Jardim, fez uma grande defesa num chute desferido pelo Max. Também fez uma grande defesa no segundo tempo, quando o time do Sampaio Corrêa tomou posse da partida. Os primeiros 25 minutos do segundo tempo, ninguém chutou a gol. Parecia um time com medo do outro. Veio a parada técnica. E quando recomeçou, o time do Sampaio é que resolveu tomar a iniciativa do jogo e buscar a vitória. Criou oportunidades aos 28. O Max isolou uma bola que o Elias ajeitou para ele. Aos 31, o Max de novo avançou pela direita, bateu com força, passou por cima do gol. E depois, aos 34 minutos, o Eliandro bateu uma falta, obrigando o Léo Jardim a uma boa defesa. Enquanto que o Vasco só foi criar jogadas aos 41 e 42 minutos. Essa do Jean Davi, que o goleiro Zé Carlos fez uma grande defesa, 42 minutos do segundo tempo. Vasco não jogou bem. A formação do time hoje, com Hugo Moura, Jair e Tietê no meio do campo, produziu muito pouco. E o Payet, que era o homem liberado para a criação, teve que cair lá na ponta esquerda, porque o time do Sampaio marcava muito bem no meio do campo, não dava espaço, tinha sempre dois jogadores em cima dele. Verratti hoje não viu a cor da bola. Os dois zagueiros, Daniel e Turhan, e mais o volante Pablo, sempre fechando para disputar as bolas com ele, toda a bola cruzada. Em nenhum momento o Verratti teve aquela liberdade para subir, cabecear, escolher o canto, como ele faz costumeiramente. Tinha sempre dois disputando com ele no corpo a corpo, tirando a frente, tomando a frente dele, um marcando por trás, outro pela frente. Hoje o Verratti não teve moleza no jogo. E com isso o Vasco foi ficando sem opções, já que o garoto Zuccarelli, ainda, embora tenha muita mobilidade e tal, ainda é muito verde, precisa amadurecer no jogo, é natural, é normal isso. Tentou dois chutes, um pegou de raspão na bola, o outro ele deu uma furada. O melhor chute do Vasco no primeiro tempo foi do Jair, mas também foi só o que o Jair fez. Foi substituído logo aos 16 minutos do segundo tempo, quando o técnico Fábio Carilli tentou alguma coisa. Tirou os três homens de meio de campo. Primeiro tirou o Jair e o Tietê, botou o Matheus Carvalho e o garoto Maxwell, apelidado de Alegria. Depois ele tirou o Hugo Moura para botar o Domingues. Mas aí já entrou perdido naquela parte final, depois dos 35 do segundo tempo, em que o time já não está mais arrumado, não tem mais percepção tática da partida, está cada um fazendo pela sua intuição, o que acha que pode ser uma solução para o time. E aí, quem esteve exatamente nesse período do jogo melhor posicionado e criando mais oportunidades foi o time do Sampaio Corrêa. O Alfredo Sampaio arrumou muito bem o time e não é por acaso que ele está brigando, está nesse momento do campeonato, encerrando-se a nona rodada em quarto lugar na zona de classificação. Tudo bem que ainda tem o jogo Botafogo e Flamengo pendente, e quarta-feira, se o Botafogo ganhar o jogo do Flamengo,
ele passa à frente do Sampaio. Aliás, se ele empatar o jogo, ele já passa à frente do Sampaio e entra no 4º lugar do campeonato. Mas ainda assim, é muito surpreendente a campanha do Sampaio Corrêa. Time que ano retrasado subiu da 2ª divisão para a 1ª, fez um campeonato do ano passado para se manter na 1ª divisão, conseguiu, e esse ano veio mais forte, mais bem treinado, um time que briga o tempo todo por todos os espaços do campo. Não tem nenhum jogador craque que a gente possa dizer, esse aqui pode ser do time, de um time grande. Tem o Max, que apronta a correria, mas tem deficiências na finalização. O Pernão, que tem alguma experiência já, também um jogador vivido, malandro, mas é um jogador de compor esquema, ou seja, não tem nenhum jogador de destaque no time. O destaque do time é a contribuição tática que os jogadores dão para o esquema montado pelo técnico Alfredo Sampaio. Com isso o time vai subindo e vai ganhando perspectiva de se classificar entre os 4 primeiros. Se não conseguir, vai ficar ali pela 5ª posição, 6ª no máximo, e vai jogar a Taça Rio, quando então poderá disputar até mesmo uma taça, um título nessa temporada. O Vasco precisa melhorar. O Vasco arrumou um bom zagueiro, esse Lucas Oliveira, tenho visto bons jogos dele, mas ainda é um jogador que comete algumas falhas indesculpáveis. Ele foi dar um bote hoje numa bola lançada nas costas dele, totalmente desnecessária, era para ele acompanhar a jogada, porque o jogador que vinha na jogada, o número 8, Alexandre, estava correndo junto com ele. Ele não tinha por que dar o bote naquela bola, se jogar nela. Furou, o cara entrou sozinho e perdeu o gol. Então ele tem alguns erros para corrigir. Piton caiu de produção, hoje o Paulo Henrique não esteve bem, apesar de voluntarioso e tal, mas tecnicamente ele hoje não esteve bem, e os homens de meio campo nada produziram a não ser o Payet. Assim mesmo no primeiro tempo, no segundo já caiu muito de produção. O Vasco precisa melhorar, só que agora, para ficar nessa posição entre os 4 primeiros, ele tem que pelo menos ganhar um clássico. Sábado vai jogar com o Flamengo, na última rodada vai jogar com o Botafogo. Tudo bem que o Botafogo está nem aí para o campeonato, e o Vasco pode muito bem se arrumar no campo, conseguir um empate com o Flamengo, uma vitória sobre o Botafogo, deixa o Vasco nas semifinais do campeonato, até almejando uma 1ª posição, brigando lá com Volta Redonda. Mas tem que produzir mais do que produziu nessas últimas 3 partidas que o Vasco realizou. O time ainda carece de melhor condição física, todo mundo carece nessa época do campeonato, mas carece também que alguns jogadores joguem mais, porque podem produzir mais. Caso do Tietê, que ano passado jogou pelo Botafogo muito mais do que está jogando esse ano pelo Vasco, o próprio Payet, e contar com a volta do Felipe Coutinho, que dessa vez foi poupado, tem problemas físicos, não pode jogar uma sequência de partidas, infelizmente era um jogador em quem a torcida do Vasco depositava todas as suas esperanças. Parecia que com as férias, início da pré-temporada e início dos jogos, ele poderia se soltar para se transformar no grande jogador. Contra o Fluminense, por exemplo, ele começou bem o jogo, fez o gol do Vasco, mas depois se machucou, saiu e acabou não tendo condição de hoje enfrentar o Sampaio Corrêa. É dele que recaem as maiores esperanças do torcedor do Vasco. 0-0, Sampaio Corrêa e Vasco, um jogo tecnicamente pobre, mas de resultado justo. O Sampaio Corrêa não merecia perder o jogo. Talvez 1-1 para premiar a torcida fosse mais adequado. Parabéns ao Sampaio Corrêa pelo estádio Lourival Gomes, que tem um bom gramado, tem uma torcida que chega junto, apesar de ele ser um pouquinho afastado da zona urbana de Saquarema, mas tem uma boa estrutura, estádiozinho pequeno, mas moderninho, bem preparado para receber os jogos do Campeonato Carioca. Coisas assim é que trazem um brilho de novo do charme do Campeonato do Rio de Janeiro. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!